Olá pessoal, tudo bem? O Senado deve aprovar na tarde desta quinta-feira a PEC dos combustíveis, agora a pensada a PEC 1, que lá atrás o governo chamava de PEC kamikaze, mas que agora apoia, porque cria uma série de mecanismos e benefícios em período eleitoral. E essa PEC gera uma grande discussão em dois aspectos, né? Primeiro, sobre a necessidade, a importância e a urgência das medidas. E outro sobre o drible na legislação eleitoral e nas regras fiscais do país. Sobre esse tema especificamente, a grande discussão é a colocação na PEC do estado de emergência. A legislação ela não apresenta claramente quais os requisitos para a criação de um estado de emergência. E aí o governo achou, dentro do estado de emergência, uma oportunidade aí de driblar as regras eleitorais e regras fiscais, ou seja, a partir da decretação do estado de emergência, o governo pode fazer gastos que a legislação eleitoral não permitia, fazer distribuição de benefícios que a legislação inicialmente não permitia em razão da necessidade de haver uma isonomia no pleito. E também o drible às regras fiscais, por exemplo, a regra do teto de gastos ou também a regra de ouro do Tesouro Nacional, que permite, que impede gastos acima do previsto nas receitas e tudo isso o governo vai conseguir driblar por meio do estado de emergência. E isso tudo, claro, gera uma grande discussão, inclusive com algumas pessoas entendendo que isso seria inconstitucional, que a PEC não poderia mudar isso, porque há uma cláusula pétrea implícita de que deveria haver isonomia no pleito, que isso gera aí um drible a essa legislação. E, por outro lado, o governo também usou uma estratégia muito eficiente para tirar do presidente Jair Bolsonaro qualquer digital nesse assunto. Por quê? Se o presidente for eventualmente responsabilizado lá na frente por essa medida, ele poderia até mesmo ter o seu registro cassado. E aí o que o governo fez? Ele não discute diretamente o assunto, ele deixa isso dentro de uma PEC discutida no Senado, ou seja, a responsabilidade passa a ser de quem está lá no Senado, e por meio de PEC não há necessidade de sanção presidencial, ou seja, não vai ter assinatura do presidente. Vai ser votado no Senado, aprovado no Senado, passa para a Câmara, aprovado na Câmara, já está valendo, o presidente não precisa fazer absolutamente nada e não tem participação, não podendo, na avaliação desses governistas, ser responsabilizado mais adiante. Essa é uma questão da PEC. Agora, outra questão é a urgência e necessidade e importância dessas medidas, o que nenhum senador questiona. Grande questão é que, como isso não foi feito lá atrás, no prazo que deveria, o governo não se planejou, não se organizou, não se atentou para a tragédia social e econômica que o Brasil estava vivendo, agora vai ter que resolver driblando a regra no ano eleitoral, mas a medida é importante e é necessária. O Auxílio Brasil aumentando de 400 para 600 reais, num momento de inflação em que muita família não consegue viver mesmo com os 400 reais, realmente é uma questão importante. Mais do que isso, questão que foi colocada de última hora, sobre a qual até já tinha falado aqui da necessidade, de zerar a fila do Auxílio Brasil. Há 1,6 milhão de pessoas, de famílias, quer dizer, muita gente fora do programa, mesmo tendo direito ao programa, porque está na fila e não há dinheiro para tal. Quando você faz um libera geral e fala, você pode gastar à vontade, pode emitir dinheiro, pode fazer o que for, isso faz com que essas pessoas entrem para dentro do programa, entrem no programa. E aí essas pessoas vão sair da miséria absoluta, essas pessoas estão passando fome, elas têm urgências, não podem esperar a eleição acontecer. Mesmo vale para a questão do auxílio gás, que vai ser dobrado, em vez de meio botijão por bimestre, um botijão por bimestre, porque também as pessoas não estavam em condição de pagar com os preços muito altos dos combustíveis e do gás de cozinha. Voucher caminhoneiro, importante também para se discutir uma redução dos preços de transporte no Brasil para os transportadores autônomos, porque isso gera redução de preço para o consumidor no geral. Isso é uma medida que ela vai se ampliando e sendo benefício para a sociedade. Então, por isso também é uma medida importante. E várias outras medidas estão dentro dessa PEC. Todas importantes, ninguém questiona a razão delas estarem aí na PEC, a grande questão é o momento em que está sendo feito. E há também uma outra discussão do ponto de vista fiscal, do quanto isso vai impactar ao país, vai gerar para o país problemas que lá na frente vão engolir todo esse benefício. Porque você faz um libera geral nas regras fiscais, significa você tirar a credibilidade da economia, eu já falei disso aqui, isso significa fuga de recursos, significa dólar mais alto, aumento de preços também, quer dizer, há uma consequência que vai ser sentida nos próximos meses e, sobretudo, no futuro governo, no governo de 2023, independentemente de quem seja eleito, se o presidente conseguir reverter a situação ou se o ex-presidente, que hoje está na liderança das pesquisas, conseguir vencer, qualquer um que assuma vai ter um grande abacaxi pela frente,
que está sendo ampliado com a conivência do Senado, da Câmara, para se resolver um problema que eu disse é urgente. É um grande dilema que todos os senadores, todos os deputados terão que enfrentar a partir de agora para resolver essa situação que foi criada, como eu disse, por uma inabilidade, uma falta de atenção e uma falta de cuidado do governo com a situação social do país. Um abraço para vocês e até mais.